que comprovam. Muito bem-vindo ao canal Matrix Mundial. Eu sou Lucas Neves e hoje trago para você no nosso novo formato o quadro Giro de Notícias, onde nós analisamos várias informações importantes e constatamos que as profecias estão se cumprindo em tempo real em nossa geração. Neste vídeo nós estaremos abordando vários assuntos, então eu peço que você me acompanhe com muita atenção até o final. Sem mais delongas, eu já quero começar mostrando para você alguns materiais que eu preparei para mostrar aqui, editei eles para você, legendei, para que você pudesse ver, e nós temos já esse vídeo que tem uma mensagem muito forte. Assista e preste bastante atenção. What you are seeing is not real. How can you distinguish the truth from a lie? They used to say seeing is believing. But you can't trust your eyes. I mean, what's going on? What if this artificial intelligence is leading us towards a very dark place? The world is about to be plunged into a time of deception unlike anything that has ever been seen before, and I don't think people realize it. If you ask me, this is the end. These are like the last days and something big is coming. Humanity has just driven off the edge of a cliff, and we are now plummeting at a very high rate of speed towards certain destruction. I am not real. Nenhuma das pessoas neste vídeo são reais. Cada cena que você viu foi criada completamente pela inteligência artificial. Nenhuma dessas pessoas jamais existiu. Todas são IA. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá um grande engano, que será quase indistinguível da verdade. Tudo está prestes a mudar. Meus amados, dentro dessa torre de Babel moderna que está sendo construída, dessa nova ordem, com toda certeza, a inteligência artificial é o principal componente, é a peça-chave. Nós estamos falando aqui no canal sobre essa tecnologia desde o ano de 2019 e vimos muitas pessoas duvidando, muitas pessoas rindo, muitas pessoas achando que era brincadeira, muitas pessoas dizendo, não, isso não vai acontecer, isso aí é coisa de filme, isso nunca vai virar realidade. E nós estamos vendo como não apenas virou realidade, mas também como a inteligência artificial está avançando, está impactando a nossa sociedade e já está também seduzindo muitas pessoas com as suas capacidades. Nós temos até mesmo, meus amados, veja só que interessante, Agenda 2030, tá? Nós temos aqui uma das propagandas do Antônio Guterres, aonde ele fala que para todos os 17 objetivos da Agenda 2030, a inteligência artificial será essencial para cumpri-los. Veja só. Juntos, vamos garantir que usaremos a inteligência artificial para melhorar a dignidade humana e servir o bem global. Esse é um vídeo oficial da ONU, então eles colocam os 17 objetivos, A inteligência artificial irá cumprir o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os objetivos. E a gente vem falando a respeito disso já há muito tempo aqui no nosso canal. Até mesmo há um aspecto, eu diria, espiritual por trás dessa tecnologia e seria interessante você assistir os estudos que fizemos aqui a respeito da AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. Nós trouxemos aqui relatos dos próprios figurões da elite mundial, onde não apenas eles dizem que não entendem como essa tecnologia de fato funciona, eles não têm controle. Eu trouxe até mesmo um relatório recente aqui no canal, onde eu pego o chamado Godfather of AI, o padrinho da inteligência artificial, que trabalhou na Google e várias empresas, e ele coloca claramente que não fomos nós humanos que desenvolvemos essa tecnologia, não fomos nós humanos que criamos essa tecnologia. Nós demos ali uma base de início e ela se criou sozinha, basicamente, criou todo o seu código. Então, realmente é uma tecnologia que algumas pessoas colocam, e eu particularmente também consigo enxergar, que carrega as características da imagem da besta. Inclusive nós temos aqui este transhumanista, o Ray Kurzweil, que inclusive fez um livro com
o Bill Gates, né, o chamado A Singularidade Está Próxima, né, ele coloca nesse livro que você será fundido com a inteligência artificial. Inclusive, eu vou colocar aqui para você, tá? Bill Gates, Ray Kurzweil book. Tá? Esse livro você encontra ele, né, no Amazon. Aqui, a singularidade está próxima, quando humanos irão se fundir com a inteligência artificial. Então ele tem, né, alguns escritos com o Bill Gates e eles tratam a respeito da inteligência artificial, inclusive em termos religiosos nesses livros, né? Eu me lembro que em um dos estudos do canal eu trouxe alguns trechos desse livro e li aqui com vocês. Então, verdadeiramente existem ali aspectos espirituais por trás dessa tecnologia, e o Ray Kurzweil, ele vai falar que até mesmo para a vacina da Covid, a inteligência artificial foi usada. Muitas pessoas não sabem dessa informação. Então eu vou mostrar para você o que ele disse e depois vou mostrar inclusive aqui a descrição, né? Vou mostrar parte de um material que envolve o CEO da Moderna, que é uma das principais empresas que hoje fabricam vacina, né? Espetada, picada, enfim, agulhada, aonde ele vai falar que se não fosse pela IA, essas vacinas não estariam aí. Veja só. But people tend to get diseases which are threatening to them, and what's going to happen? People are going to get diseases, and AI is going to come up with a cure very soon, which will lead to a great deal of appreciation. People say that AI is not creative. It's very creative. You can actually put together possibilities that might work. For example, Moderna was trying to create their COVID vaccine. They actually put together a list of different mRNA sequences. Now, what we would do in the past, someone would come in and say, well, okay, there's several billion, let's try this one. Or maybe they'd pick 3. You can't do a clinical test on billions of different possibilities. But that's exactly what they did by simulating the reaction. And that took 2 days. So in 2 days, they created the Moderna vaccine. And that is still on the market. It's been the best vaccine. And it was done in 2 days. Então veja, nesse corte, o Ray Kurzweil, ele não fala apenas que a inteligência artificial foi extremamente essencial para a criação dessa vacina. Ele fala também que ela será a chave para a cura de todas as doenças. Não à toa, a inteligência artificial, não apenas em relação ao mRNA, nesse caso da vacina, né, da Covid, mas em várias outras doenças e também em várias outras terapias genéticas, a inteligência artificial está sendo usada neste exato momento e vem sendo usada nos últimos anos para poder desvendar o genoma humano e manipulá-lo, a fim de trazer a cura definitiva para inúmeras doenças. E esses caras que estão por trás da inteligência artificial dizem que ela irá muito mais além, que ela resolverá problemas, né, de ordem, por exemplo, políticos, econômicos. Ela irá resolver o problema das guerras, das doenças, como vem sendo dito aqui pelo próprio Ray Kurzweil, né, trará soluções lógicas para alguns dos principais problemas da humanidade. E nós estaremos entrando em uma nova era, né, a nova era de Aquário, que vem sendo bastante divulgada pelos luciferianos nas últimas décadas. Eles vêm esperando por esse momento, e essa nova era de Aquário, que inclusive é um tema que a gente pode entrar aqui em uma aula futura, ela é essencialmente uma nova era tecnológica, ok? Então veja, como prometido, né, eu falei que eu traria aqui um material que mostra o CEO da Moderna. Então nós temos aqui o CEO da Moderna, que é uma das principais empresas que fabricam as espetadas, né, as terapias. E veja só aqui a descrição. Vou colocar aqui um pouco mais para cima para não ficar em cima da descrição. Não foi mágica que permitiu a Moderna lançar suas vacinas contra Covid-19 em menos de um ano. Na verdade, a empresa projetou com sucesso sua vacina contra o coronavírus com uma velocidade estonteante, graças à inteligência artificial. De acordo com o CEO da Moderna, Brad Miller, assim que a empresa obteve o sequenciamento para a Covid-19, concluiu o design de sua terapia altamente eficaz em apenas 2 horas. Então, de fato, né, nós estamos vendo aí
como vários experimentos estão sendo feitos na humanidade, e esses experimentos, eles não estão sendo feitos apenas pelos seres humanos, como a gente vem pensando. Na realidade, eles estão sendo conduzidos pela inteligência artificial, que está dando a eles alternativas, analisando dados, analisando o genoma humano. E é muito interessante. Quando você linka todas essas informações, conecta esses pontos com os estudos que nós trouxemos aqui, falando a respeito da AGI, você vê que isso é assustador. Né? Eles possuem uma visão de que nós estamos na era onde haverá a tecnognose. Já falei a respeito disso no nosso vídeo do Black Mirror. Nós teremos aí uma grande conexão com seres que estão em outros planos através da alta tecnologia. A alta tecnologia é a ponte. Então, veja só, a alta tecnologia está sendo usada para manipular o DNA humano. E da última vez que isso aconteceu, durante a era pré-diluviana, o Criador não se agradou. E isso demonstra que nós estamos chegando já, né, em um momento crucial que a Bíblia coloca como sendo o fim dos dias, aonde nós veremos de novo a humanidade se contaminando, de novo a humanidade cedendo para Satanás e os anjos caídos, e veremos a fúria definitiva, o julgamento definitivo do Criador em relação à humanidade. Meus amados, vamos passar para outro tema, ainda assim continuando nos experimentos. Veja só, alumínio e autismo, as evidências. Pesquisas sobre o tecido cerebral confirmam o papel do alumínio em danos cerebrais em relação ao autismo. Aqui a tradução está um pouco falha, né? Isso acontece, mas basicamente aqui nós temos um artigo publicado pelo Dr. Christopher Exley, que vai mostrar várias provas de que não apenas o autismo, mas também a doença do Alzheimer, são duas condições que vêm aumentando bastante nos últimos anos, estão linkadas ao alumínio. E veja só, nós temos aí vários relatos, vários documentos que comprovam que não apenas através da água, mas também através do ar, com os chemtrails, né, aqueles aviões que passam no céu e ficam jogando essas coisas lá de cima, não só alumínio, mas outras coisas também, nanotecnologia e por aí vai. Várias denúncias, né, não só em relação a isso, né, água, comida, armas também, as próprias picadas, como nos últimos anos as pessoas estão sendo submetidas a isso. E é claro, isso tem um custo. Nós estamos passando por um experimento. Tá? Nós estamos passando por um experimento. O objetivo deles não é apenas nos eliminar. Eu venho falando bastante a respeito disso nos últimos anos. Algumas pessoas vêm colocando de maneira bem, eu diria, reducionista, né? Não, o objetivo da elite mundial é puramente nos eliminar. Não, se fosse puramente nos eliminar, de maneira simples, não haveria a necessidade de tanto esforço em fazer isso de maneira gradual e tão engenhosa. Na realidade, eles estão brincando com os nossos corpos, eles estão nos integrando na rede que eles estão criando, né? A rede 6G, a rede até mesmo 10G que a China já alcançou. Né? Eles estão nos usando como ratos de laboratório. E tudo isso tem consequências. E nós estamos vendo, por exemplo, como várias pessoas estão sofrendo com isso. Inclusive, conversando com uma professora da rede estadual do Paraná, ela, de maneira bem espontânea, falou para mim: olha, Lucas, para mim, todos esses casos de autismo que nós estamos vendo estão relacionados às vacinas. Nos últimos anos, ela disse que isso vem aumentando de maneira assustadora. Então essa é a opinião dela. Ela coloca, eu não posso aqui externar certas coisas de maneira muito clara, porque senão o vídeo nem chega para você. Então assim, nós estamos vendo um padrão, né? Quanto mais eles estão forçando a mão nesses experimentos, mais as pessoas estão apresentando problemas aí em sua saúde, efeitos colaterais, e até mesmo estão partindo. É verdadeiramente algo muito grave. E falando de experimentos, meus amados, veja só essa notícia publicada no Slay News. Cientistas financiados por Bill Gates desenvolvem fio dental de mRNA para vacinar o público sem injeções. Veja, essa bobeira, de que eles se importam com a nossa saúde, que muitas pessoas caem, tá? Muitas pessoas que acreditam que eu e você somos teóricos da conspiração. Veja, eles estão se esforçando muito para que nós venhamos a nos integrar com isso aqui, ó, com CRISPR e tudo mais. É um esforço tremendo, é muito dinheiro.
E veja, de fato, eles estão acelerando, pois eles sabem que tem pouco tempo, né? Eles estão acelerando em vários aspectos a criação desse governo mundial, e a profanação dos seres humanos faz parte disso. Então, eles estão criando várias armadilhas. Eu coloquei para vocês aqui em estudos anteriores também que eles não usariam só como eu poderia dizer, a caneta, a injeção, né? Enfim, para poder integrar você nesse sistema. Não, eles usariam de vários e vários métodos. Comida, água e por aí vai, né? Então veja, até mesmo fio dental, meus amados, até mesmo fio dental. E falando a respeito de armadilhas, eu vou pegar um artigo, tá? Esse artigo não é novo, mas ele é muito revelador. Estamos todos comendo nanotecnologia. Ele foi publicado no PBS, tá? E veja, quando nós falamos a respeito disso, nós somos tratados como teóricos da conspiração. Muito embora, em vários vídeos aqui do canal, eu tenha abordado esse tema mostrando todas as provas como eu estou mostrando agora, de que na nossa comida eles estão colocando várias armadilhas. Então veja só, há esse artigo, onde nós temos, né, muitos dados aqui que são trazidos, estudos anteriores são trazidos, mostrando que nós estamos sendo contaminados, né? E aqui vai frisar alguns alimentos que têm a maior probabilidade de conter a nanotecnologia. Lembrando, esse é um artigo um pouco antigo, de alguns anos atrás. Imagine como isso não evoluiu, né? Entre os alimentos com maior probabilidade de conter nanotecnologia, nós temos alimentos com açúcar caramelizado, suplementos nutricionais, pastas de dente, gomas de mascar, M&M's, pudim de banana com gelatina, Pop-Tarts, Mentos, creme de café Nestlé original e até mesmo água purificada. Então veja, aqui nós estamos pegando um cenário, né, que fala a respeito da nanotecnologia sendo colocada nos Estados Unidos. E é interessante que eles colocam que não há estudos que comprovem que a nanotecnologia seja prejudicial para o corpo humano, porque eles nem sabem se é. Eles nem fazem esses estudos, eles não se importam com a nossa saúde. Quando eu digo para você que nós estamos passando por um experimento, está aqui. Eles estão colocando essas coisas em nossas comidas e eles nem sequer se importam em saber se isso faz bem ou faz mal. A única saída que nós temos, meus amados, é sempre nos voltarmos para produtos mais naturais, é fugir de maneira verdadeiramente urgente de alimentos industrializados, que são aqueles mais afetados, que inclusive as pessoas mais procuram, porque são alimentos que possuem aditivos muito agressivos de sabor, então eles acabam viciando as pessoas. Então, para a gente começar a fugir dessas armadilhas, veja só, eles colocam M&M, pudim de banana, né, certas coisas, alimentos com açúcar caramelizado, até a questão das pastas de dente, né, nos lembra dessa notícia aqui do Gates falando que agora ele está financiando um fio dental de mRNA. Então veja, são várias coisas, mas quando nós fugimos de algumas das principais armadilhas que inclusive fazem mal para a nossa saúde, como os alimentos industrializados, né, nós estamos aí desviando dessas tecnologias. Vai chegar um momento, onde nós teremos que buscar por soluções mais, como eu poderia dizer, drásticas, né? Então a gente vai avançando aqui nesse assunto para você, né, e trazendo sempre informações. No futuro eu vou tratar mais a respeito dessas soluções drásticas, tá? Bem, meus amados, nesse momento estamos nos encaminhando aqui para 20 minutos de vídeo. Eu vou aproveitar para que a gente traga as últimas contribuições que nós recebemos para a continuidade desse trabalho. São os nossos irmãos amados que fazem o Matrix Mundial existir. E desde o nosso último vídeo, esses foram os irmãos que contribuíram. Rafael Dibi, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. Luiz Cláudio, que também é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. Fernando Andrade, que também é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. E Jarbas dos Santos, que é um contribuidor que contribui pela primeira vez para o nosso trabalho. Meu muito obrigado a esses amados irmãos por suas contribuições. E se você também quer ajudar o nosso trabalho, assim como esses irmãos que estão nessa lista, eu deixo aqui para você na nossa tela a nossa chave Pix.
aonde você pode contribuir, e também na descrição deste vídeo haverá um link com a nossa com o nosso PayPal, para que você possa contribuir para o nosso trabalho, mesmo estando fora do Brasil. Matrix Mundial é um canal independente e depende de você para existir, ok? Todos esses estudos, onde nós trazemos informações que você não vê em outro lugar, esse trabalho só existe graças a vocês. Então eu peço a sua ajuda para que a gente possa continuar. Muito bem, meus amados, vamos continuar aqui, falando em continuar, né? Vamos continuar com o nosso estudo, tá? Passando para outra notícia, veja só. Cientistas utilizam de terapia genética para melhorar o cloto, fazendo com que efeitos do envelhecimento sejam reduzidos em músculos, também em ossos e até mesmo em relação a danos cerebrais. O que ocorre? Existe uma proteína chamada cloto. Essa proteína, ela serve para rejuvenescer o seu corpo, né? E os cientistas estão brincando de Deus, estão usando de ratos de laboratório, outros animais, para poder testar com a terapia genética a manipulação do cloto e no futuro já utilizar isso em seres humanos, fazendo com que os seres humanos possam aí escapar dos efeitos do envelhecimento. Várias são as tentativas que estão sendo feitas em nossa geração para escapar da morte. Porque, assim como nos tempos da Torre de Babel, o Nimrod, né, e todos aqueles que seguiam a sua rebelião procuravam uma salvação sem o intermédio do Criador, hoje as coisas não mudaram. Então, como eles estão do outro lado, como eles acreditam em Satanás, como eles se rebelaram contra a ordem original, né, contra a criação e o Criador, eles estão criando uma alternativa que acreditam que será suficiente. Mas não será suficiente. Eles irão perder essa guerra. Mas, assim como nos dias de Noé, como diz a Bíblia, eles conseguirão, nesses momentos finais que nós estamos vivendo, corromper a semente humana. Muitas pessoas serão corrompidas. Eu não tenho dúvidas disso e nós já estamos vendo isso sendo posto em prática. E bem, isso é um plano antigo, né? Veja só, nós temos essa revista da The Economist de 1992, onde nós temos o seguinte título, a seguinte chamada, Mudando os Seus Genes. E aqui a gente tem, né, essa imagem que eu não sei o que é, eu tenho um pouco de miopia, né, eu devo dizer para vocês, então vocês aí em casa interpretem o que é isso aqui, eu não sei, né? Enfim, mais uma notícia em relação à profanação do DNA humano, né? Veja só, China está trabalhando na fusão de homens e máquinas em projeto secreto de IA, diz relatório, foi publicado no MSN. Então veja, todas as notícias que você viu até aqui são notícias do sistema. Não há nenhuma teoria da conspiração. Eles mesmos não escondem mais. E tudo isso é profético. Falando em profecia, meus amados, veja só essa publicação que foi feita na página oficial do Temple Institute no Facebook. É hora para construir. Você sabe do que isso aqui se trata? O Temple Institute é uma instituição de judeus que trabalha com as elites de Israel para reconstruir o terceiro templo. E, bem, nós estamos vendo vários avanços nesse quesito, né? Nós sabemos que para os judeus o terceiro templo é algo completamente profético. Eles acreditam que o terceiro templo ele será essencial para o surgimento do Messias deles, e nós sabemos que o Messias deles não é o nosso. Eles negaram o verdadeiro Messias. E, bem, eles estão prestes a apresentar para o mundo um falso Messias que, de acordo com as Escrituras Sagradas, é o Anticristo. Então aqui nós temos eles anunciando que o momento se aproxima. E de fato, né, como eu venho colocando para vocês, meus amados, eu até publiquei isso em nosso Telegram, né? Para que esse terceiro templo seja construído, a Al-Aqsa precisa ser demolida. Eles conseguirão, inclusive
Deixe-me colocar aqui para você uma imagem de Al-Aqsa, tá? Então, sempre que você procura por imagens em Israel, você se depara com essa bonita, né, esse bonito templo aqui. Muitas pessoas nem sabem que esse é um templo islâmico, né? Al-Aqsa não é nada mais nada menos que o segundo mais importante monumento para os islâmicos. E para que o terceiro templo seja construído, Al-Aqsa precisa ser destruída, né? Porque esse aqui, esse local, onde essa mesquita está, é o local do templo, tá? Então, assim, de fato isso vai acontecer. O próprio desenho, o iPad Got, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele mesmo mostra, né? Aqui eu acho que não. Aqui, ó. Nós temos aqui essa imagem que demonstra a destruição de Al-Aqsa. A gente vem falando bastante a respeito disso, né? Essa animação que foi divulgada, e com toda certeza é uma animação com mensagens da elite mundial para a humanidade, ela mostra a destruição de Al-Aqsa. Isso irá acontecer. Mais hora, menos hora, isso irá acontecer. E voltando aqui, meus amados, para essa publicação do Temple Institute, nós temos alguns detalhes. Veja, por exemplo, o número 33 aparece aqui, tá? Sempre o número 33 se faz presente, né? Quando diz respeito às agendas da elite mundial, o número 33 sempre está ali. E no caso aqui, meus amados, é algo bem interessante, tá? Eu coloquei aqui para que você possa ver. Nós temos uma hora nos sendo mostrada, tá? Que é 10 horas, 9 minutos e 27 segundos. Então, ponteiro menor apontando para o 10. Aqui o ponteiro maior que mostra os minutos, né? Ele não chegou ainda aqui nos 10 minutos, então são 9 minutos. E aqui mostra os segundos, né? 27 segundos. Então, isso seria uma data, 10 do 9 do 27. Enfim, é interessante porque nós sabemos que eles são, de fato, cabalistas. Essas pessoas que estão por trás dessas iniciativas, eles não escondem, né? Até os principais rabinos que hoje se apresentam em Israel, até em sites importantes, e falam sobre o terceiro templo, falam sobre como essa profecia está prestes a se cumprir. Todos eles são cabalistas, né? E eles não escondem isso. Então, veja só que interessante. Usando da gematria, que é a numerologia oculta cabalística, nós temos o seguinte. Quando a gente procura aqui, nas cifras essenciais, veja só. Monte do Templo, igual a 46, que é a redução de 10, 9 e 27. Então, seria uma data, ou eles estão aqui nos passando um recado através da numerologia oculta cabalística. Nós temos aqui também outras sentenças, né, relacionadas à Bíblia, relacionadas ao Apocalipse, ó, elite global. Deixa eu me mudar aqui para o outro lado, que eu acho que eu estou na frente. Elite global, Armagedon, né, além de Monte do Templo, que nós já vimos, né? Monte do Templo, fim do mundo, Ordo Abishal. Então, haverá o caos e após isso a ordem. No meio de todas essas guerras que nós estamos vendo, um míssil do Irã, um míssil de Israel, um destroço, pode cair em cima de Al-Aqsa, destruir aquele local, intensificar as guerras ali entre esses povos, no caso, os islâmicos contra o Estado de Israel, né? Paganismo, religião, tudo isso relacionado a esse código, fim dos tempos, a esse código que está, né, na hora que o relógio nos mostra, 10, 9, 27. E é interessante porque não apenas isso, meus amados, né? Esse código, quando nós reduzimos aqui na gematria e vimos até vários resultados, ele nos leva ao número 46. E o segundo templo, ele levou exatamente 46 anos para ser edificado, né? Então veja, nada é por acaso. Esses códigos possuem significados profundos e eles não colocam esses códigos à toa, né? Essa hora, ela foi escolhida aqui de maneira muito específica, muito bem pensada, muito minuciosa para passar uma mensagem. É isso, meus amados. Este foi mais um vídeo aqui no canal Matrix Mundial. Meu muito obrigado a você que nos assistiu até aqui.
e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.